Ai, Jesus, cadê os alunos? Boa noite, eu sou a professora Flávia, professora do curso de Direito da Fundação Educacional São José, né? E hoje nós vamos debater um pouco sobre o direito da mulher, sobre as questões psicológicas, e a partir daí, né, vamos aí fazer algumas reflexões sobre o momento atual, né, em que nós estamos vivendo e como esses direitos se apresentam, tá?
Vou fazer o compartilhamento de um slide para facilitar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer esse compartilhamento. Vamos lá. Acho que agora vai. Então, nós vamos falar hoje, né, juntamente com a professora Irineide, né, vamos debater um pouco sobre os direitos das mulheres, as implicações psicológicas da sua negação. E aí, assim, primeiramente, com relação aos direitos das mulheres, é importante que a gente faça uma observação com relação ao direito de igualdade, que vem previsto lá no artigo 5º da Constituição, que fala, né, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos, né, da nossa Constituição. É bem verdade que em alguns momentos surgem algumas dúvidas sobre essa igualdade de direitos, uma vez que, historicamente, as mulheres não têm, né, elas não têm um histórico de direitos iguais em relação aos homens. Então, quando a gente fala aí da Constituição, um documento aí com aproximadamente um pouco mais de 30 anos, né, a gente começa a perceber que é necessário um documento constitucional garantindo essa igualdade de direitos no momento em que, anteriormente a esse documento, não existia essa previsão. A bem da verdade, a gente sabe que essa igualdade ela é muito jurídica, a previsão é jurídica, porque as mulheres estão sempre aí buscando essa igualdade de direitos através de vários movimentos, né? Seja através do que nós conhecemos atualmente como empoderamento, no passado a gente tinha questões relativas ao feminismo, então a gente começa a refletir, né, o porquê dessa previsão constitucional, dessa previsão documentada de busca de igualdade de direitos entre homens e mulheres. No passado, e aí é importante a gente ter essa visão do passado, no passado a gente tem, né? Irineide, conseguiu entrar, Irineide? Acho que sim, né? Conseguiu, conseguiu. Eu estou compartilhando Consegui. aqui uma página Sim. para ajudar né, para ajudar aí no mini curso, né? E aí Boa eu estou noite a falando. todos, né? Em primeiro lugar. Boa noite, Irineide. Eu falei um pouquinho da questão da Constituição, a previsibilidade de igualdade, e agora, Irineide, eu vou começar a falar um pouquinho sobre como era no passado, por que a mulher tem que lutar tanto por esses direitos, né? Por que nós estamos aí nesses movimentos de feminismo, empoderamento feminino. Sim, vai ao encontro do que eu também vou falar, né? Vai ao encontro totalmente das implicações psicológicas, para a gente até entender, né, essas implicações na atualidade. Girl Power, né? Eu não estou te ouvindo, Flávia. Não sei o que aconteceu.
Zaratustra, né, que eu sempre gosto de mencionar, ela sempre lembra com bons olhos, né, essa referência que eu faço. Ele dizia que mulher tinha que adorar o homem, né, adorar como um deus. Isso lá no século VII a.C. Aristóteles, ele vinha dizendo que mulher deveria ser considerada um ser inferior ao homem. E aí, né, juridicamente, aí eu vou falar um pouquinho do Brasil, a gente tem um Código Civil lá em 1916, e a gente tem que lembrar que esse Código Civil de 1916, ele reflete muito de uma sociedade que vinha com um pensamento, né, que copiava, na verdade, o pensamento liberal europeu, mas ainda assim não dava abertura, grandes aberturas sociais. Então, quando a gente fala do Código Civil, que veio passando por transformações de 1916 até 2002, quando ele é substituído pelo Código Civil atual, ele vinha prevendo diversas normas, né, com relação à mulher que demonstram esse tratamento diferenciado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da lei do divórcio, do direito ao desquite, né, a mulher desquitada, ela carregava, na verdade, uma pecha, ela carregava, na verdade, uma marca por conta da previsão legal acerca da impossibilidade de contrair novo casamento, ela não podia casar novamente, na verdade, ela não podia casar, né, na igreja, isso aí é uma questão que existe até hoje, mas também não podia casar novamente, como ter um novo casamento de acordo com o estado civil, ela não podia adquirir, né, esse estado civil casamento após o desquite, né? E a visão da sociedade com relação à mulher desquitada é que ela era considerada uma mulher indecente, uma mulher concubina, ela era considerada uma amante. E é interessante porque a minha avó, eu estou na casa dela, né? E ela adora assistir à tarde a novela do Candinho, Etamundo Bom. E esses dias não, já tem mais ou menos um mês e meio, estava mostrando a situação de uma mulher empresária, senhora da sociedade, dona de uma loja, né, isso é uma novela, e que ela estava, né, sofrendo preconceito da mãe do seu pretenso noivo em razão de uma situação de desquite, por ela ser uma mulher desquitada. Então, era mal vista, né, nessa época, por conta da previsão legal, por conta dessa distinção que o Código Civil trazia para ela. E uma das obrigações que a mulher tinha que ter para a sociedade brasileira, era de ser bonita e prendada. E bonita e prendada estava relacionada aos cuidados que ela deveria ter, né? Com relação ao futuro marido, à futura família, e também com relação a ela mesma. Ela se arrumava para a família, ela se arrumava para o marido, ela tinha que estar, né, com os afazeres domésticos todos prontos quando o marido chegasse, a família tinha que estar, né, pronta para o jantar, né, porque o marido trabalhava o dia inteiro. Então, é muito essa visão da mulher submissa. Essa é a visão da mulher, né, do século passado, do início do século passado, e vamos, né, pensar aí também com relação aos séculos anteriores. O Código Civil, ele traz para a gente essa visão porque ele vem, né, de um histórico de legislação patrimonialista, em que o homem, né, ele detém o patrimônio e, por isso, quando ele entrega sua filha, né, ele entregava sua filha ao marido, ele dava um dote, né, para que esse marido desposasse, casasse com sua filha. É como se fosse, né, uma espécie de indenização paga, né, ao noivo, ao marido, por ter se casado com a mulher. E normalmente as meninas elas se casavam muito cedo, muito novas, né? Eu estava lendo outro dia, estava vendo, na verdade, um vídeo do Paulo Resulti, eu estava até conversando sobre ele com a Irineide, que a filha caçula, por exemplo, do Dom Pedro I, ela teve problemas com o casamento, ela, na verdade, não conseguiu se casar com o pretenso
noivo, que era o Maximiliano. Ela acabou falecendo, mas o casamento dela não foi arranjado exatamente porque não haviam decidido a questão do dote. Então, se a gente parar e pensar bem, lá em 1800, né, ainda persistia essas questões relativas ao dote, ainda era muito forte isso, inclusive na família real, né, portuguesa e tudo mais. O homem, como chefe da família, ele ditava as regras da casa, ele ditava, né, quais eram as regras a serem seguidas pela mulher. E a mulher era considerada incapaz, tanto que a mulher que fosse trabalhar fora, né, ela precisava de uma autorização, ou do pai, se não casada, ou do marido, se casada. Era uma obrigatoriedade. A legislação vinha prevendo, né, essa outorga, essa autorização do marido para que a mulher pudesse exercer alguma atividade remunerada fora do domicílio, fora de casa, tá? A gente sabe, né, que tudo isso é um processo de evolução, então a gente tem várias mulheres muito fortes, de certa forma, ocupando posições, locais de destaques, né, buscando uma revisão, buscando aí um outro olhar com relação às mulheres e seus direitos. Mas, assim, o que é importante a gente observar com relação a direitos é que a mulher, ela passa a ter, somente em 1943, já com a CLT, não no modelo que a gente conhece, né, mas já com a CLT, alguns direitos. E a gente pode destacar aí, né, lá em 43, a CLT, o direito ao afastamento para que ela pudesse, a licença gestante, né, para que ela pudesse aí ter seu filho, para que ela pudesse cuidar do seu filho logo após o parto. Mas o afastamento, como nós conhecemos, a licença maternidade, como nós conhecemos, e a própria estabilidade decorrente da gravidez, decorrente dessa proteção, não só ao trabalho, ao emprego, mas também à mulher, ao nascituro, ela é uma previsão recente, ela vem descrita especificamente na Constituição, no ADCT, no artigo 10º, inciso 2º, a linha B aí do ADCT. A gente teve, né, só para vocês visualizarem como as coisas eram, o tratamento era diferenciado, lá em 1962, um estatuto da mulher, que vinha concedendo status de indivíduo, de pessoa capaz para adquirir direitos. Então, é quando ela adquire efetivamente personalidade jurídica, lá em 1962, para fins jurídicos. Então, quando a gente fala em direitos da mulher, a gente pensar, lógico, em 1962, historicamente, a gente tem inúmeros eventos, e a mulher começa a lutar, né, pelo direito de decidir sobre o seu corpo, como, o que fazer com o seu corpo, até mesmo com relação ao uso de contraceptivos. Então, 1962, a década, né, de 1960, ela é muito profícua nesse sentido, para que as mulheres comecem a batalhar, a lutar por direitos. Especificamente, né, aqui no Brasil, a gente passa a ter esse estatuto, o Estatuto da Mulher Casada, né, que torna ela, então, capaz, e aí, capaz de direitos e, obviamente, é quando ela adquire personalidade. Em 1977, a gente tem aí, né, a lei do divórcio. Mas essa lei do divórcio, ela não era uma lei como nós conhecemos, uma lei que disciplina o divórcio como nós conhecemos hoje, tá? Ela trazia inúmeras situações. Então, só para vocês terem uma ideia, a mulher se separava, permanecia essa condição de separada por pelo menos 2 anos, e somente após esse período de 2 anos era possível a mulher, então, requerer o divórcio, acaso permanecesse, né, permanecesse impossível a conciliação do casal. Então, era uma situação, assim, inimaginável para os dias de hoje, quando as pessoas, cada um vai para o seu canto, cada um decide o que vai fazer da sua vida. Naquele momento ainda não era assim. O grande evento aí, o grande documento que realmente traz, né, uma situação de igualdade, de direitos à mulher, é a Constituição de 1988, que vem falando dessa igualdade de direitos entre homens e mulheres, já no inciso 1º do artigo 5º, né? E aí a gente tem questões muito importantes que a gente discute com relação ao direito das mulheres. Questão de liberdade sexual, né? Hoje a gente observa que existe uma
existe uma discussão muito forte com relação à liberdade sexual feminina, o que ela faz com o seu corpo, como as roupas que ela utiliza, sendo sempre muito julgadas pelas decisões que ela toma, pelas escolhas que ela tem com relação à indumentária, com relação a vestimentos, locais que ela frequenta. Então, é muito comum a gente ouvir, né, alguns comentários acerca de situações pelas quais as mulheres normalmente vivenciam, passam, e que normalmente um homem não passaria, né, de ser molestada, de ser violentada, por conta da indumentária, por conta da vestimenta que ela opta usar, e também por conta de estar em determinados locais, em determinados horários, como se isso, né, fosse um erro. Então, a gente começa a se questionar muito isso. Outra questão, né, que está muito em voga é a questão do aborto, né? Se a mulher deve ou não fazer aborto, como ela deve optar, né? Se ela deve ou não optar por fazer aborto, se deve ou não existir uma legislação sobre essa questão do aborto, até porque hoje o que nós temos é uma jurisprudência, a gente tem sim uma legislação específica com relação ao aborto, o aborto legal, que a gente fala, mas com relação à possibilidade de aborto, que a gente tem ventilado aí uma decisão do STF sobre a possibilidade de realização de aborto em determinados casos. E aí, especificamente com relação ao direito do trabalho, né, é importante a gente observar que a CLT, ela veio, né, coadunando aí com a Constituição, coadunando com essas mudanças, ela traz, né, inúmeras normas de proteção da mulher, principalmente a mulher gestante, principalmente a mulher que tem seu filho e precisa aí, né, nesse período de adaptação, estar presente na vida dessa criança. Então, a gente tem, vou mencionar aqui, né, não só esse artigo, mas é importante a gente observar outros que protegem o trabalho da mulher, que protegem a mulher no ambiente laboral. A gente tem o artigo 392 da CLT, que vem falando da licença maternidade, que vem falando sobre o afastamento da mulher, né, em decorrência do parto, ou em decorrência de problemas de saúde próximo ao parto. A gente tem, né, a possibilidade de afastamento dela, ou da realização de exames médicos. Então, a gente tem o que a gente chama em direito de interrupção desse contrato de trabalho, ou seja, ela não trabalha, mas ela vai continuar recebendo a sua remuneração em decorrência, né, do que prevê a lei, que é uma proteção a essa mulher. Em casos de parto antecipado, essa mulher tem direito também a 120 dias, em caso de adoção. Então, a gente tem aí, né, a CLT trazendo uma série de normas que protege a mulher no ambiente de trabalho, principalmente nesse momento tão melindroso da vida da mulher, né? Que é o momento em que ela está com os hormônios aí, né, meio desequilibrados, vamos dizer assim, e que é um momento fundamental na vida dela, porque ela está gerando uma nova vida, ela coloca uma nova vida no mundo e ela precisa, assim como essa nova vida, de se adaptar. Além dessas questões de proteção do artigo 392, a gente ainda tem outros artigos, né, que falam sobre a possibilidade da mulher exercer atividade semelhante ao homem, desde que seja levado em consideração as diferenças na fisionomia, as diferenças biológicas que a mulher tem em relação ao homem. Então, por exemplo, a mulher trabalha fazendo levantamento de peso, né? Precisa trabalhar com carga. Ela vai ter uma proteção diferenciada, uma proteção especial para a realização dessa atividade. Com relação à mulher, né, ao direito, eu acho que são essas considerações que eu tinha para fazer hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Irineide. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Como todos, acho que todos, a maioria, sabe que eu sou professora aqui da Faculdade Santos Dumont já há alguns anos e tenho formação em psicologia e filosofia dentro das licenciaturas e bacharelado. E
E é isso, vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da mulher, essa questão desse sofrimento, né, que a professora Flávia colocou logo de início e que eu iria fazer para vocês. Eu prefiro falar com vocês aqui no bate-papo, acho que fica melhor para mim, aqui dentro dessa live, que para mim é uma situação totalmente diferente, né? Agradecemos aí aos nossos técnicos, mas assim, a gente toma muito susto, né, com essa questão, mas estamos aqui. Tudo isso que a professora Flávia colocou da questão histórica da mulher, muito importante, isso é fundamental, esse início dela é fundamental para entendermos o que foi, qual que é esse ranço que nós carregamos inconscientemente. Vou falar aqui numa linguagem junguiana, onde eu fiz o meu doutorado, em Carl Gustav Jung, em que ele fala que além de um inconsciente individual que nós temos, o inconsciente é aquela região psíquica que nós não temos consciência. Então, para Sigmund Freud, teríamos uma parte consciente, uma parte pré-consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é essa aqui, onde eu estou aqui nessa live com vocês, eu estou ciente que estou aqui, vocês estão cientes que estão assistindo. E a parte pré-consciente, ela vai fazer uma mediação entre o consciente e o meu inconsciente, que é aquela região psíquica onde estão gravados todos os registros que a gente aparentemente não dá conta. É como se fosse assim uma nossa lixeira, se fosse a gente fazer uma analogia com o computador, seria assim, onde a gente deixa, mas assim, seria além da lixeira, porque assim, na lixeira a gente já deixa o que está no consciente. Agora, o inconsciente individual seria até além disso, porque questões que nós aparentemente não damos importância, mas e que estão registrados, e que estão registrados desde que a gente nasceu, nos trazem marcas. E por vezes, tornamos conscientemente. Por vezes, esses registros tornam-se conscientemente. Bom, isso é o inconsciente individual. Para Carl Gustav Jung, esse psiquiatra que foi discípulo também de Freud até um certo ponto, ele nos fala de um outro inconsciente que estaríamos ligados, irmanados, que seria o inconsciente coletivo, que todos nós, seres humanos, estaríamos irmanados, então, dentro dos registros da história da humanidade, teríamos dentro de nós esses registros da história da humanidade. Tudo isso que a professora Flávia nos falou, estaria dentro de cada um de nós, como registro, que foi passado, então, ao longo da história da humanidade. Então, se foi passado, os seres humanos têm como uma questão até comparativamente instintual, podemos assim dizer, fazendo uma analogia. E esses registros nos trazem marcas como figuras. Aqui eles falou figuras arquetípicas, que são símbolos que nos lembram desses registros arquetípicos e que estaria nesse inconsciente coletivo. Por exemplo, uma cruz. Você não precisa explicar muito nem para uma criança o que é uma cruz, uma mandala, a mulher, o guerreiro, o velho, a criança, porque isso estará nesse inconsciente coletivo. Bom, essa questão, aí tudo que acontece, então, ao longo da história da humanidade, repetidamente, nós teríamos guardados dentro de nós. Então, essa questão, infelizmente, vamos dizer assim, né, desse menosprezo pela mulher, considerar a mulher como valendo menos, é registrado ao longo da história da humanidade e está no nosso inconsciente coletivo, como nos aponta Carl Gustav Jung, que está, infelizmente, né? Nós temos, então, que ressignificar essas lembranças arcaicas e ressignificar, e é difícil dessa ressignificação, a gente vê que ela acontece lentamente, mas também tivemos, ao longo da história da humanidade, em algumas tribos que vão nos falar, que vão nos mostrar aí a história para nos mostrar a questão de mulheres guerreiras, também mulheres que despontaram. Então, assim, fala-se também os historiadores que tivemos, então, em alguns pontos da história da humanidade,
o matriarcado. Né? Então, assim, estamos num patriarcado, o patriarcado parece-me que foi muito maior, né, nesses registros arcaicos, mas tivemos também matriarcado, tivemos também mulheres fortes, mulheres guerreiras. É tão interessante a gente pensar nisso, que quando se fala até dessa questão das mulheres guerreiras, que existiram uma ilha com mulheres guerreiras, fala-se, os historiadores falam assim, parece uma lenda, né? Então assim, fica parecendo algo até lendário. Mas na Grécia Antiga, os historiadores não me deixam mentir, falam que na Grécia Antiga, Esparta era uma cidade que não que valorizava a menina, nesse sentido, a menina também ia para guerrear como menino. E existem registros que na Grécia Antiga as mulheres, para elas guerrearem até melhor, elas cortavam os seios, né, para que elas ficassem mais livres, elas consideravam isso. Então, assim, e viviam muito sozinhas. E elas é que consideravam o homem somente como para a procriação. Então, elas criavam os seus filhos juntamente com os filhos de outras mulheres que viviam na ilha e não sabiam, sem saber quem eram os pais dessas crianças. Então, assim, já vivemos essa liberdade feminina também, temos esse registro arcaico e que as mulheres hoje também vão a esse resgate, como a professora Flávia falou, já desde aí de uma certa do século XIX, né, a gente já vê aí no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, as mulheres com a Revolução Industrial, as mulheres tendo que ir trabalhar nas fábricas, os homens morrendo muito na guerra, então as mulheres tendo que assumir um trabalho, vemos essa questão da mulher à frente, também na história da humanidade. Mas, infelizmente, esse registro de valer menos assombra, né? Como uma sombra, como já nos diz também Carl Gustav Jung, que esses registros ficam sombrios para nós, né? Não são como luzes, mas são realmente registros sombrios e que a todo tempo estão fantasmaticamente perpassando por nós e até pelas meninas, né? As meninas, elas crescem, tornam-se mães, criam os meninos e criam os meninos muitas vezes de uma forma com um olhar machista, com um olhar não valorizando a mulher. Quem cria o menino é uma mulher, na maioria das vezes, né? Hoje que a gente vê aí as diferentes famílias chegando, mas na maioria das vezes as meninas são criadas por mulheres. Às vezes não pela mãe biológica, mas às vezes por uma avó, por uma tia, ou por alguém que cria, alguém que pega para adotar, uma mulher. Então vemos que a responsabilidade da mulher também nesse sentido. Mas precisamos ressignificar. A história nos traz esses registros, então também de mulheres guerreiras, mas o que ficou, o que perpassa, também tem uma outra parte da Grécia, né? Temos várias cidades-estados na Grécia, e temos aquelas cidades também que a mulher era somente o privado. A mulher não era nem considerada cidadã grega, porque quem era cidadão grego? Somente os homens ricos. Então, escravos, outros homens pobres, e as mulheres não eram tidas como cidadãs, para a gente ver essa questão política aí lá na Grécia Antiga. Há registros também, que me lembro agora, né? Há muitos registros, mas assim, o que eu estou lembrando agora, na China, né? Na Ásia como um todo, mas assim, na China, a mulher muito menosprezada. Em todos, é muito menosprezada. Quando nascia uma mulher, era vista como uma carga muito grande para a família, porque as famílias pensavam que, além de criá-la, fala o Will Duran, um grande historiador, que além de criá-la, teriam ainda que passá-la para uma outra família, dar um dote ainda para que ela fosse para uma outra família. Então, ela só daria despesas. Então, assim, muitas vezes, quando já tinham outras meninas, ou uma menina, eles matavam. Né? Então, quando nascia mais uma menina, porque realmente não queriam, achavam realmente como uma carga muito grande.
Isso há registros na Ásia, mas também já lemos que em outros lugares no mundo também fazia muito comum essa prática dessa questão de matar quando nascia uma menina, que para nós hoje é uma atrocidade, mas que para a época não se via dessa forma. Então, para a gente ver que todo esse ranço, né, que a professora Flávia falou, né, que a gente está colocando aqui, traz para nós uma posição hierárquica da mulher, assim, um campo de forças que tem que lutar hoje para ressignificar tudo isso, todas essas forças, na nossa sociedade, de uma forma muito intensa. Então, aí eu estava falando que por volta do século XIX, a gente já vê assim, o movimento feminista eclodindo, e aí que a gente vê as mulheres ganhando uma posição melhor, lutando por seus direitos, morrendo pelos seus direitos. E aí aqui no nosso século, no século XX, século que a gente vê por volta de 1960, a revolução sexual, em que a mulher também se posiciona, porque tudo que diz respeito à mulher, sempre tratado com muito tabu. A questão da virgindade da mulher, então tudo do corpo, tudo tratado do corpo da mulher, não é isso? É muito também menosprezado. A professora Flávia já falou aí da questão dos direitos da mulher da sua gestação, da questão do aborto, tão falado. Bom, então tudo isso hoje implica, a mulher hoje, ela já é uma mulher que já vem com registros de luta, já vem com registros de menosprezo. E a gente ainda luta muito com esses menosprezos, com o menosprezo, e que às vezes, muitas vezes, parte dela própria, né? Quando ela cria um menino e ensina ele a ser machista. Mas vamos refletir que como ela é vista, né? Ao longo desse processo histórico, a gente vê que muitas mulheres, a Flávia falou a questão do divórcio, né, da separada, até lembrou da novela, né, e a gente vê que vai ao encontro do que nós também preparamos, que é a questão, assim, que a gente vê, infelizmente, eu já ouvi falarem com mulheres divorciadas, né, em locais de trabalho. Há uns 20 anos atrás, eu ouvi numa escola, falando com uma moça, ela era jovem, ela tinha uns 20 e poucos anos, e falando, e ela era divorciada. E uma professora, quando soube que ela era divorciada, falou com ela assim, não fale isso, não fale que você é divorciada. E ela tinha um filho. E falava assim, não fala que você é divorciada, fala que você é casada. Então, para a gente ver, uma própria mulher, numa escola, professora, né, falando para outra mulher, para não revelar, porque seria como se fosse pecaminoso, algo ainda muito medieval, né? Consideramos, às vezes, que a Idade Média está muito longe de nós, mas vemos a todo momento que não, né? Que o menosprezo, a mulher vista como símbolo do pecado, símbolo do mal, né? Então está aí muito presente, né? E aí é o que eu repito, pela própria mulher. Então essa questão, a mulher, mãe solteira, também quantas vezes a gente ouve pessoas relatando que passaram preconceitos, né, que é o conceito que a gente tem antes de conhecer, sobre mulheres que falam, eu sou mãe solteira, e tem em certos lugares, em certas religiões, não conseguem aceitar, não conseguem acolher essa mulher nessa condição. E aí, vemos também ainda nos locais de trabalho, relatos de mulheres falando conosco que em licença maternidade tem que ir trabalhar em empresas. Né? Tá certo que no serviço público tem toda uma garantia, tem todo um direito, mas no serviço privado muitas vezes ocorre, como eu já ouvi muito, eu como psicóloga ouço muitas histórias, como uma essas histórias que eu estou relatando, né? Muitas ouvidas ou em escola ou no setting analítico. Então, mulheres com essa questão da licença maternidade, certa vez uma paciente minha falou, eu trabalhava numa grande empresa, mas que pediram para ela ir às escondidas, ela fazer um trabalho, porque ela era uma alta executiva, tinha certas questões que só ela realmente saberia, e ela foi chamada para ir. Agora a gente começa a pensar como fica essa mulher,
Quais as implicações psicológicas para essa mulher que é divorciada, essa mulher que é uma mãe solteira, está num local de trabalho, essa mãe que acabou de ter um filho, indo ao local de trabalho, também tendo que ir ao local de trabalho. E aí, quais as implicações psicológicas, o que vai acontecer com essa mulher, com essas mulheres vivenciando aos pouquinhos tudo isso? Adoecimento. Um adoecimento, às vezes, com sinais bem pequenos a princípio, mas o corpo da pessoa vai dando sinais, não é isso? O psicológico é assim. Eu sou muito dentro de uma teoria que se fala dentro da psicologia, que é a psicossomática. A psicossomática, ela vai estudar a relação que existe entre o psiquismo e o corpo. Então, o psiquismo, a mente, a alma, o espírito, como queiram dizer, somados com o corpo. Então, como se fosse uma coisa só. Então, o que psicologicamente você passa, você vai descarregar no seu corpo. O seu corpo vai somar, vai somatizar. Então, a gente vê quantas vezes mulheres ansiosas, com problemas de taquicardia. Se vocês forem analisar estatísticas em locais de trabalho, mesmo no magistério, aqui no nosso magistério, na rede pública, a quantidade de mulheres que tiram licença é enorme. Então, as licenças por conta de adoecimento do trabalho é enorme. As síndromes, quando a gente fala em síndrome, toda vez que vocês ouvirem a palavra síndrome do pânico, síndrome de Burnout, qualquer síndrome que vocês escutem, ela quer dizer um conjunto de sinais ou de sintomas que a pessoa tem. Então, como esses sinais, esses sintomas foram aparecendo assim, de repente a pessoa ficou com síndrome do pânico? Não. Foi aos pouquinhos. Então, ao longo, às vezes, desde a infância, a menina, quando a mãe fala assim, quando a menina tem um irmão, que é bem claro, esse exemplo que eu quero dar, a menina tem um irmão, e a mãe fala, o fulano pode jogar bola, o fulaninho pode, você não pode, você que é menina não pode, tem a Maria e o Joãozinho vai jogar bola, e a menina quer às vezes jogar bola, você não vai, você é menina. Então, quando a mãe... interessante. Pode falar. É interessante você falar isso, Irineide, porque a gente percebe que a própria a jornada tripla de trabalho da mulher, seja ela no ambiente laboral, em casa, as múltiplas atividades que a mulher desenvolve, fazem com que ela caminhe, né, para essa situação de adoecimento, né, seja do adoecimento psíquico, sejam doenças que são psicossomáticas, né, que são reflexos disso. E até dentro dessa temática, se não me engano, existe um médico indiano, hindu, que ele fala que o corpo, cada doença que a pessoa manifesta está relacionada a um problema, né, que a pessoa não conseguiu resolver. Né? É muito interessante isso que você está falando, porque tem uma lógica, né? O corpo, de certa forma, expor, né? Esses problemas, esses sinais, né? E isso que você fala, que está aqui dentro da minha fala, está aqui dentro da minha planilha, né? Essa questão da dupla jornada, da tripla jornada da mulher. Aí vem um sentimento de culpa da mulher. Quando a mulher é casada, ela tem tripla, quádrupla jornada, muita jornada, e ela trabalha fora. E quando o companheiro não é tão companheiro assim, e a casa fica um pouquinho desarrumada, ou uma criança, alguma parte da casa, né? Porque ela tenta fazer tudo, mas às vezes fica lá uma roupa que fica mais para passar, né? Alguma coisinha que fica ali faltosa. Mas aquele companheiro já não gosta de ver aquela coisa faltosa e, como a gente diz no dia a dia, no coloquial, joga na cara da pessoa. Olha só como a casa está, né? E a mulher, ela tem um sentimento de culpa. Por quê? Arquetipicamente, como já diria Jung, ela era uma mulher do privado. Ela era uma mulher só da casa. Ao longo da história da humanidade, ela foi sempre
do privado, do acolher, a mãe, provedora dos filhos e tal. Provedora não, né? Acolhedora, porque provedora tinha que ter um homem para prover, né? Mas provedora nesse sentido de acolhimento e de cuidado da casa. Então, parece que para esses homens, a mulher, só é dada à mulher os cuidados da casa. Se ele chega mais cedo, por que ele não fez? Não, ele joga para ela. Então, se a criança está mal na escola, ele joga para ela. E isso, nela, vai somando. Ela vai se sentindo no fundo, ela pensa assim mesmo, né? Eu podia trabalhar um pouquinho menos. Ah, mas eu quero ir para a praia no final do ano, né? A renda não dá, se eu não fizer isso, não vai dar. Ah, eu quero fazer uma reforminha aqui na casa. Então, as pessoas, a gente convive com muitas mulheres, né? A gente é mulher e a gente convive com muitas, né? Então, assim, a gente ouve muitas histórias, não só como professora, como psicóloga, mas como pessoa humana, né? Como pessoa humana normal, né? Na sociedade. E isso tudo vai acumulando. E aí a psicologia vai nos ajudando a esse entendimento. E, com isso, a baixa estima, ela já vai ficando, quer dizer, quando ela poderia ficar empoderada, que ela está com tripla jornada, e ela fala, eu dou conta, né, eu tenho tripla jornada, eu dou conta de 2, né, as professoras muito comuns, as advogadas, né, também, Flávia, né, também, né, advogada é professora, é estudante, né, é dona de casa, é cuidadora, né, da avó. São triplas funções que a gente acaba exercendo, né, porque é da mulher. Eu lembro, certa vez, a gente conversando nos corredores, ainda durante o período em que as aulas eram presenciais, e você falando, explicando a origem da palavra persona, né, como uma palavra feminina e tudo mais, e falando, né, das multitarefas que a mulher acaba assumindo na vida, né? Não é só em um determinado momento, é na vida, né? E que isso, de certa forma, reflete. Isso que você falou é muito interessante, porque nesse período de pandemia, o que a gente tem percebido, pelo menos assim, o que a gente tem recebido de notícias, é o quanto as mulheres estão tentando se reinventar, né? Aquelas que precisam financeiramente de um suporte, uma vez que muitas não estão com seus companheiros, com os pais de seus filhos, ou por conta de questões laborais, né, problemas no ambiente de trabalho. A gente percebe aí que muitas pessoas não estão tendo acesso, por exemplo, aos auxílios governamentais, às políticas públicas de uma forma geral, e o quanto essas mulheres precisam se reinventar no ambiente privado, que é o que você falou. A mulher, ela sempre foi considerada, no passado principalmente, né, aquele ser do privado, do íntimo, né, do interior da casa. E hoje, mais do que nunca nesse momento em que a gente vê pandemia, a gente vivencia, né, a pandemia, problemas de isolamento, o quanto a mulher também tem que se reinventar. Então, a gente tem notícia de muitos divórcios, né, aumento de violência contra a mulher, o que é um problema que a gente tem que pensar em estratégias para evitar, ou mesmo para garantir um suporte diante dessas situações que são atípicas e que ocorrem no ambiente familiar e com relação às quais a mulher muitas vezes não tem aí a proteção, né, que teria se não estivesse no ambiente doméstico tantas horas, tanto tempo como a gente está vivenciando agora. Sim, sim. Aí vão vindo, né? A gente está vendo tudo isso que você falou, e aí problemas, né, mesmo, problemas físicos, né, que aparecem como físicos, que são de ansiedade, problemas cardíacos. A gente está vendo pessoas, hipertensão, estou vendo pessoas muito novas, né, mulheres muito novas mesmo, bancárias, comerciantes e tudo mais, falando de hipertensão, né, uma coisa assim, síndrome do pânico. Parece até, teve uma época, agora até que parou um pouco, mas teve uma época que era assim, como a gente ouvia as pessoas, como as pessoas chegavam em consultório,
falando que estavam... A própria pessoa já falava, eu estou com síndrome do pânico, né? Parecia que era até também algo bom. A pessoa já dava o seu próprio diagnóstico, já chegava para a gente falando, e a gente ia ver, às vezes eram outras questões, eram questões, sim, de baixa estima, né? Então, dessa questão do... o que poderia ser empoderamento torna-se desempoderamento, né, da mulher, né? Então, quer dizer, quando ela poderia estar se achando empoderada e ela não se considera, e aí vem toda essa questão de adoecer, de adoecimento. Então, quando ela poderia pensar que ela está dando conta, só que é um adoecimento que começa principalmente, primeiro, psicologicamente. Então, esse psicologicamente tem que ser tratado também, teria que ser tratado para que o corpo fosse também tratado. E dentro disso, a gente vê, você está falando essa questão de crimes, aí essa baixa estima ficando tão baixa, né? Vamos dizer assim, né? Tão baixa, ficando tão baixa, né? Que chegando até a um suicídio, né? O que se fala muito nesse mês de setembro, essa questão do suicídio na criança, no adolescente, mas em mulheres também. Quantas mulheres que a gente viu aqui, infelizmente, aqui em Juiz de Fora, né? Então, assim, passando por isso, infelizmente, né? Chegando realmente ao caibo mesmo da vida. Mulheres que você poderia considerar professoras universitárias, advogadas, né? Então, assim, a gente vendo que a pessoa não procurou uma ajuda psicológica, porque a pessoa, quando está já nessa baixa estima muito grande, muito elevada, não adianta somente um livro de autoajuda, não vai resolver. O livro de autoajuda pode resolver quando a pessoa ainda não chegou nesse ponto, né, de um adoecimento tão grande, mas quando a pessoa já chegou, ela tem que realmente dividir. O que a gente observa hoje, muito nas delegacias, né, e algumas prefeituras fazendo um trabalho muito interessante com essa questão da violência, né, contra a mulher, quando a mulher é violentada, fazendo essa questão de autoestima. Tem um lugar, passou uma vez um lugar, né, que tinha salão de beleza paralelamente, não sei se você tem conhecimento disso, Flávia. Tinha salão de beleza, a mulher chegava lá, então, machucada, literalmente com o corpo marcado, sim, e eles levavam ela para um cuidar. Era a casa da mulher, né? É a casa da mulher que existe em alguns lugares, sim, né? Sim. Aqui em Juiz de Fora, inclusive, tem, se não me engano, em outras cidades, tem uma casa de acolhimento da mulher em razão das violências domésticas que, porventura, ela venha a sofrer. E aí tem essa preocupação desse cuidado até do embelezamento, né? Que pode parecer para muitos que seja fútil, mas não é. Não é, né? Então, esse é um cuidar, né? Então, para a mulher, tudo isso é um cuidar, é o cuidar da mulher, né? Ela cortar o cabelo, uma maquiagem, né? Então, assim, ela cuidar do corpo, também da alimentação, é o cuidar da mulher. E essa questão, aí eu já volto dessa questão da cuidar da mulher ao que você falou sobre o aborto também, quando se fala as leis, né, que se falam do aborto, que né, em vários países é legalizado, no Brasil não é legalizado ainda, ainda está aí sempre, né, num trâmite, né, questões religiosas muito profundas, né, interferem, mas assim, quando se fala nesse sentido, de tentar cuidar da mulher, da menina muito nova, a gente vê, né, eu que já dou aula há muitos anos, pode falar. Mas as estatísticas mostram que a realização de aborto não terapêutico, ou no caso, o legal, né, ocorre entre mulheres casadas. O que é uma preocupação, né? Porque a gente tem a ideia, e aí a gente começa a pensar o que está acontecendo, né? A gente tem uma ideia que o aborto acontece com relação a adolescentes, jovens, e na verdade é o contrário. A estatística mostra que a grande maioria de mulheres casadas, que já têm filhos, que estão numa situação, muitas vezes, num casamento conturbado, ou numa situação de violência psíquica, violência física, dentro do ambiente doméstico, que muitas vezes recorrem às clínicas de aborto clandestino. Então, assim, são questões que a gente tem que pensar, né? Não, é tudo muito complexo. Nada é simples, né? Então, assim, aí vão fazer um tipo de aborto num lugar sem nenhum
preparo. Sem nenhum amparo, né? E muitas morrem, né? Aí tem outras questões também que eu gostaria de falar, as implicações psíquicas negativas do aborto que ficam na mulher também, que não é muito falado, né? Por uma questão assim, as mulheres sempre querem falar muito assim a questão assim, que ela tem o direito de abortar porque o corpo é dela, né? Então assim a gente ouve sempre esse discurso, sim, o corpo é dela, mas esse corpo que é dela também será implicado, será marcado também por um aborto que não foi espontâneo. Ficará marcado também. Eu só gostaria de falar que não quero falar num juízo de valor, se eu concordo ou não concordo, mas simplesmente falando fatos científicos, né, que realmente é mais uma marca para essa mulher que já vem ao longo da história, né, da humanidade, da sua história muitas vezes, porque se ela chega nesse ponto é porque realmente, né, deixou escapar, né, daí a gente fala muito assim também do cuidar, da prevenção também, né, do cuidar, né, da prevenção, então, que seria o melhor, mas assim, às vezes acontece, né, a gravidez acontece. E a gente entra numa outra seara, que são discussões relativas a questões educacionais, a acesso à informação, né? Que esse ano a gente teve aí N discussões com relação ao acesso à informação por jovens, mulheres, adolescentes, questões relativas à prevenção da gravidez, né, na adolescência. É muito assunto, e um vai puxando o outro, né? Não, porque é tudo muito complexo, né? Porque daí a gente está falando de mulher, né? Olha só onde a gente chegou, né? Nem estava assim totalmente assim, né? Como marca, a Boa está falando do direito da mulher, né? E aí a gente fala em implicações, aí a gente já vai para. Isso já é outra, isso que você falou, já é outra seara. A gente já está, né, indo para outra questão, né? Que conversa, que dialoga, né, sobre a mulher, mas que já realmente muito complexo para a gente falar, e não é nosso objeto aqui realmente entrar nessa questão hoje, né? Mas assim, que seria, a gente deixa para uma outra oportunidade falar dessa questão só do aborto, né? Legalizar, não legalizar, porque como é no Brasil, e né, como será, questões religiosas, sociais, culturais, né? Tudo implicado, psicológicos, né? Eu vejo assim que o psicológico não é muito falado, né? Porque assim, nesse sentido de marca, né? Aí já entra até uma outra questão que até o meu próprio conselho fala, mas assim, eu não estou aqui, não quero entrar em juízo de valor, se é bom, se não é, né? Então, assim, mas assim, a gente parar para pensar nessas marcas, quantas marcas que nós temos, né? Nós mulheres carregamos, mas penso que cabe muito a nós essas implicações negativas da mulher também observar os sinais, né, se é desse companheiro, se é do local de trabalho, né, nessa questão do assédio moral, se ela está sentindo que ela está sendo, como se diz, agredida. Se ela está sendo agredida, se você vê que você está sendo agredida por ser mulher, se você ganha menos, quantas empresas privadas, mulheres fazem o mesmo serviço, infelizmente, a gente ouve isso, eu ouço isso, infelizmente, do homem, e ganham menos, e ela, mesmo sabendo, muitas vezes ela prefere ganhar do que não ganhar. Mesmo ela sabendo, nossa, eu faço a mesma função que o fulano, né, do que o Pedrinho ali. Mas eu prefiro porque eu não sou arrimo de família, eu preciso, então esse dinheiro que eu ganho já está bom, eu não quero entrar com outra empresa, porque se eu entrar eu vou ser mandado embora, então eu não vou ficar. Então, assim, é complicado, né? É bem complexo todas essas questões, mas é importante que a mulher veja até onde que ela dá conta dessa questão e que ela ressignifique também, que ela lute também, né? Que ela não fique, nem a gente está aqui parando para pensar sobre isso, mas pensar assim para ela não adoecer. A grande questão é essa, porque essa questão assim, muitas vezes questões que a gente passa de muita sobrecarga num determinado momento que a gente aguenta, e depois aquilo vai fazer uma ressonância psicológica, né? Então, depois a pessoa fica muito ansiosa, depois a pessoa fica com problema de rins, depois a pessoa fica com problema, uma úlcera, né? Uma gastrite primeiro, depois uma úlcera. Por quê? Foi aquilo que foi corroendo, né? O que é a gastrite, o que é a úlcera? Nos rins, é algo que não filtrou, que não engoliu, aquela coisa assim, a fulana não engoli, a gente fala no popular. Mas, assim, realmente o corpo sente assim, falando dentro dessa linguagem da psicossomática, o corpo realmente, às vezes,
ele não filtra bem. Ele não, então assim, os batimentos cardíacos, então a coisa não caiu bem para você, então aquilo caiu como um tombo, então a pessoa sentiu que caiu de uma altura muito grande, a pessoa sentiu que correu muito e nem correu, e aí ela fica com arritmia, ou disritmia, né? Então ela fica com qualquer arritmia por conta disso. Então, que a pessoa vá vendo os sinais que o seu corpo dá. O corpo dá. O corpo fala, né? Pierre Baio tem um livro, né? O corpo fala. Então, o corpo vai... É muito bom. Pierre, um grande psicólogo, que eu tive até o prazer de conhecer, Pierre Baio, né? Ele veio aqui a Juiz de Fora, muitos anos, né? Já é falecido, mas, assim, a obra dele está aí. Então, o corpo realmente fala. Mas é então que esses sinais, que as mulheres vejam isso e que se cuidem. Então, assim, quando o companheiro também falar assim, você a cara tá meio desarrumada, assim, que a pessoa, assim, resolva com aquele companheiro. É que resolva, né? Então, você pode me ajudar um pouquinho, né? Se tá desarrumado, você pode me dar uma mãozinha aí, né? Se o menino tá precisando da... Muitas vezes ele colabora, né, para desarrumar, né? Ele é o primeiro, né? Não lavar o copo, né? Como eu vejo várias amigas falando, né? Ele é o primeiro a deixar a pia cheia de copo. Cada hora que vai à cozinha é um copo diferente, né? Então, quando tira todos os copos, aí fala, não tem mais copo, né? Então, assim, essas coisas do dia a dia que a gente observa. O nosso tempo acabou, professora Flávia? Acabou, que pena. Tanta coisa para a gente conversar, né? Porque agora que eu tô vendo ali eu falei assim, né? 1 hora só, né? 8 horas, né? A gente estava, a princípio, sem saber o horário, até deixei sem aula no segundo horário, o pessoal que está aí sem aulas no segundo horário, mas já falei para os professores não fazer o link, mas agora podemos fazer um debate. Flávia, você consegue visualizar o chat? Eu não consigo. Não consigo também, não estou conseguindo visualizar o chat também. Estou aqui tentando. Muito chato isso, porque essas pessoas vão falando. Ontem a Ana estava vendo, será onde que a gente... Eu pensei que você estivesse visualizando aqui, eu não consigo visualizar também. Deixa eu clicar aqui, pessoal, desculpa. Mas eu acho que a grande maioria dos alunos estão com outro curso nesse horário agora de 9 horas. Então, assim, acho que a gente não vai poder abrir para perguntas, né? Por conta disso. Eu até gostaria, né, de abrir alguns minutos para perguntas, só que a gente não acho que não vai ter essa possibilidade. É uma pena, né? Mas então, encerramos por aqui, né? Sim, encerramos por Agradecemos aqui. A todos. A presença de todos, do direito, da pedagogia, alguns também que, porventura, estejam aí presentes da administração e contábeis. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.